disse: o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Amém, meus irmãos? Amém. Coloque sua Bíblia no banco antes de a gente sentar. Isso, senta não, coloque sua Bíblia no banco, por favor. E no 3, você vai dizer assim: o mistério está na água. Eu vou repetir: o mistério está na água. Alguém entendeu? Diga amém. Amém. Vamos lá, toda a igreja? 1, 2, 3. O mistério está na água. Tome seu assento, por favor. Glória a Deus. Olhe para cá. Preste um pouquinho da sua atenção. Prometo ser breve. Se o tangedor puder me ajudar aqui, eu agradeço. Se puder, bom, não sei se tem lá, né? Se puder, você puder estar tocando o que você estava tocando ali no momento da oferta, eu acho que era Eu Navegarei. Era isso? Meu ouvido ainda está bom. Então, é esse mistério aí mesmo. Se você puder me ajudar, se no final tiver cantinho, a gente se acerta lá. Tá bom? Você me ajuda e eu te ajudo. Glória a Deus. Olha para cá, irmãos. Irmãos, os 2 versos, na verdade, o verso por número 9, que nós acabamos de ler, pode deixar ele bem aí grifado. Quando eu olho para esse verso, eu vejo um problema. E não é um problema simples, Bruno. É um problema grande. O verso por número 9 é um problema. Mas olhe para cá. O povo de Deus, gente, a saber, a nação de Israel, sempre foi um povo que Deus olhava para eles e o enxergava como menina dos seus olhos. Israel, na história, você vai perceber ao ler que Israel teve muitos erros, mais erros do que acertos. Porém, Israel nunca deixou de ser cuidada por Deus. E isso por quê, gente? Porque Deus amava Israel. Foi Deus quem gerou. Foi Deus quem deu crescimento. Foi Deus que colocou e cumpriu as promessas que havia prometido a Israel. Então Deus, Ele amava Israel. Porém, se você perceber, e fôssemos aqui enumerar alguns erros que Israel teve durante a sua trajetória, faríamos uma lista. Porém, eu quero apenas grifar um. E qual? Israel tinha um problema. E qual era? Israel tinha crise de identidade. Vou repetir: crise de identidade. O que vem a ser isso, pregador? Uma hora Israel queria adorar a Deus, e outrora Israel queria adorar a deuses. E com a trajetória de Israel, desde a saída do Egito até a terra prometida, nós iremos perceber através dos profetas, dos livros, que Israel sempre tornava a repetir esse mesmo pecado. Israel não se decidia se queria Deus ou se queria deuses. E isso, gente, chegou um ponto que Deus, Ele vai ficar muito insatisfeito. Por quê? Porque se tem uma coisa que Deus não gosta, é de ver o seu povo uma hora dando glória a Deus e aleluia aqui dentro, mas tendo a oportunidade de
de lá fora fazer algum tipo de trabalho para alguma entidade, para alguma área na vida. Deus, Ele não gosta de ser dividido com ninguém. Ou Ele quer que você o adore, ou Ele quer que você decida a quem vai servir. Em outras palavras, Deus na verdade estava querendo ensinar para o povo: não dá mais para ficar nesse negócio de ficar em cima do muro. Ou você serve a mim, ou você serve a deuses. Eu gosto disso aqui, gente, porque na verdade Deus está ensinando para a gente, e nos dias de hoje não se torna diferente. A gente tem que parar com esse negócio. E que negócio, pregador? Não dá para pular aqui dentro e fazer besteira lá fora. Não dá para adorar aqui dentro e fazer outra coisa errada lá fora. Deus está cansado de gente que adora Ele aqui, mas vive uma vida mentirosa lá fora. Eu vim liberar uma palavra para alguém aqui nessa sexta-feira de frio, para alguém que acredita no que Deus ainda fala. O que Deus nessa noite quer de nós é que venhamos a se decidir. Não dá mais para ficar em cima do muro. Ou a gente serve a Deus, ou serve ao diabo. Oh meu Deus do céu, meu corpo arrepiou, Bruno. Há uma graça de Deus aqui que está dizendo: Jean, entregue para essa igreja. O tempo de brincadeira acabou. Ou adora de verdade aqui dentro, ou se entrega de corpo e alma lá fora. Esse sempre foi o problema de Israel, gente. E o que Deus vai permitir? Deus vai permitir algumas situações acontecer para Israel aprender. Porém, a história vai dizer, segundo a Bíblia, que Israel voltava às mesmas práticas. Uma hora adorava a Deus e outrora adorava a deuses. Olhe para cá. Israel, gente, teve 43 reis. Quantos reis eu disse? Muito fraco. Quantos reis eu disse? Israel saiu de um regime de teocracia e entrou em um regime de monarquia. E teve 43 reis. Essa escolha nunca foi de Deus. Essa escolha foi do povo. Deus apenas permitiu. E isso você vai ver no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo por número 8. O povo imprensando Samuel, juiz e sacerdote e também profeta, para pedir a ele um rei. Desse dia em diante, Israel passou a ter reis em Israel, tanto no reino do norte como no reino do sul, totalizando, gente, 43 reis. Porém, se você for a fundo e perceber que dentro desses 43 reis, apenas 10 começaram fazendo o que era reto e terminaram fazendo o que era reto. Se você for um pouco mais a fundo, apenas 6 desses 10 começaram fazendo o que era reto e terminaram fazendo o que era reto. Isso aqui me faz pensar. E me faz pensar o quê? Se o povo escolheu colocar um homem no governo e tirar Deus do governo, e foi uma ideia boa, por que mais reis fizeram o que era mal do que o que era bom? É simples, gente. Na verdade, a escolha de colocar um homem no reinado nunca foi de Deus. A escolha foi do povo. Deus apenas permitiu. E por que mais teve reis fazendo o que era mal do que fazendo o que era reto? Porque Deus, na verdade, estava ensinando algo para o povo. E o que Deus estava ensinando? Deus estava ensinando, o som foi embora.
Deus estava ensinando. Deus estava ensinando. Deus estava ensinando. Deus estava ensinando o que, gente? Que o melhor resultado para as nossas escolhas se chama tempo. Vou repetir. O melhor resultado das nossas escolhas se chama tempo. Porque mais reis fizeram o que era mal do que o que era bom. Porque Deus estava ensinando para o povo que a escolha deles não foi boa. Deixa eu dizer algo de Deus aqui para a tua vida. O tempo ainda vai revelar se aquilo que a gente escolheu para a nossa vida é bom ou é ruim. Eu postei isso hoje no meu Instagram, num vídeo que eu estava pregando acerca desse texto. O maior resultado das nossas escolhas se chama tempo. Sabe o que Deus está querendo ensinar para a gente? Deixa o tempo passar, porque o tempo vai revelar se as nossas escolhas foram boas ou ruins. O tempo ainda revela, gente, se as nossas escolhas serão boas ou ruins. Tu não precisa provar nada falando, tu não precisa provar nada dizendo, tu não precisa ir para a rede social. Deixa eu te dizer uma coisa: o tempo ainda revelará se as tuas escolhas foram boas ou foram ruins. Escute, desses 43, se você puxar no Google aí agora e perguntar ao Google qual foi o pior rei que Israel pudera ter, o Google vai te responder: uma guerra ferrenha de correntes e defesas teológicas entre Manassés e o rei Acabe. Se você pesquisar um pouco mais a fundo, Acabe vai ganhar. O pior rei, gente, que Israel teve foi Acabe. Quando Acabe assumiu o trono, Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. Só que Acabe não parou por aí. Ele casou com a maior feiticeira que já existiu na época, chamada Jezabel. Jezabel fez que Israel aclamasse Baal como Deus. Desse dia em diante, Israel, dentro da teologia, vivenciou, segundo os teólogos, o pior período espiritual de toda a sua história. Porque Deus deixou de ser adorado e Baal passou a ser cultuado. Mas a Bíblia diz que quando Acabe e Jezabel e o povo pensaram que a bagunça ia perdurar por muito tempo, Deus desceu dentro de uma cidade chamada Tisbe, levantou um profeta chamado Elias e disse: vai lá. Eu gosto disso aqui, porque quando Deus levanta Elias para enviar no reinado de Acabe, Israel está vivendo o pior período espiritual da sua trajetória. E quando Elias chega no Senado e abre a boca dizendo que não vai cair uma gota sequer de chuva, era Deus dizendo: a partir de hoje a bagunça vai acabar. Eu gostei disso aqui, gente. Fica difícil da glória, mas eu vou dizer algo aqui para você. Fique tranquilo. Se tiver alguma coisa errada, Deus vai colocar no seu devido lugar. Se tiver alguma coisa errada que está desagradando a Ele, Deus vai colocar no seu devido lugar. E por que, Jean? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é quem tem que ser adorado.
adorado. E se ele perceber que algum outro Deus está querendo tomar frente dele dentro do reino, ele levanta Elias para colocar tudo no seu devido lugar, porque bagunça no nosso meio não vai ficar. O meu corpo arrepiou, gente. Está um pouquinho frio, mas eu gostaria que você levantasse a mão para cima, por favor. Há uma graça de Deus aqui, tangedor. E Deus está dizendo para mim, Jean, diga para essa igreja: o tempo da bagunça está acabando. Não vai ficar do jeito que está. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo Deus aqui, gente. Tem gente que indaga a Deus ainda, dizendo: Pai, tu vai permitir isso acontecer até quando? Tu vai permitir isso ir até quando? Eu vim como instrumento de Deus para entregar para esta igreja: o tempo da bagunça vai acabar. Joga a mão para cima para adorar. Cadê você? Deixa eu ver se você veio adorar. Eu vim dizer para alguém que está aqui dentro: Elias está chegando aí. Elias assume, retira Baal de cena e coloca Deus no seu devido lugar, lugar aonde nunca deveria ter sido. O tempo passa, gente. Diga tempo. Diga tempo. Elias sai de cena. Eliseu assume. Acabe morre. Jezabel também. E quem assume? Jorão. Diga Jorão. Diga Jorão. Jorão é filho de Acabe. E o que Jorão faz, gente? Ele segue o mesmo caminho do pai. Jorão tem coroa. Jorão tem cadeira. Jorão tem cetro na mão. Jorão pode mandar e desmandar. Só tem um problema: Jorão tem tudo isso, mas não tem mais presença. A pior coisa que um homem pode enfrentar na vida é ter toda a autoridade na terra, mas quando olhar para o céu está fechado para ele. O que isso quer dizer? Não adianta ter autoridade na terra, mas não carregar presença mais. O que a gente mais tem visto é gente que manda muito bem aqui embaixo, mas quando dá uma ordem no céu para acontecer algo na terra, Deus não responde mais, porque esse mesmo tem tudo na terra, mas Deus não está mais na vida dele. Deus não está mais presente, e não adianta ter tudo aqui embaixo e está vazio aqui também na terra. O que vai acontecer? O rei de Moabe, ele pagava tributo a Israel. Só que o rei de Moabe, gente, ele só pagava o tributo na época que Acabe era rei. Quando Acabe morre e Jorão assume, o rei de Moabe corta o tributo, como quem está dizendo assim: eu pago o tributo para o teu pai, mas como teu pai morreu e você assumiu, para você eu não pago. Isso deixa Jorão irado. O que Jorão vai fazer, gente? Ele vai fazer revista dentro do seu reinado para ver a quantidade de exército e de homens que ele tinha.
Quando ele faz essa revista e ele vê que tem um número de soldados, ele pega o mensageiro e envia lá no Reino Sul. Quem é o rei do Reino Sul? Josafá. E o mensageiro carrega na mensagem a seguinte mensagem: Josafá, o rei de Moabe não quer me pagar mais tributo. Vou subir para guerrear com ele. Se eu subir, tu sobe comigo? Josafá responde: subo. Tua guerra é minha guerra, teu exército é meu exército. O que Jorão faz? Jorão fecha com o rei de Edom, que era um outro rei, um outro exército, e responde Josafá: Josafá, nós subiremos contra o inimigo Moabe pelo deserto de Edom. Por quê? Porque o rei de Edom também está comigo. Gente, olha para cá. 3 reis. Quantos reis? 3 exércitos. Quantos exércitos? 3. Contra um rei e contra um exército. Vamos ser sinceros. Como perder uma guerra dessa? É extremamente impossível perder essa guerra. A chance de vitória é 99,9%. Só que é aqui que eu quero começar a pregar. Os 3 reis se reúnem, entram no deserto de Edom, a caminho da terra de Moabe, depois de 7 dias de caminhada. Quantos dias? 7. Alguém que a Bíblia não revela, vai nos animais que carregam os bujões de água, e quando abre a bica, não cai uma gota. Gente, notícia ruim, ela corre. O que foi pegar água e viu que não tinha, quando voltou, já contou para outro. E esse outro, que nem sede estava, passou a ter. Começou a falar para o outro. Daqui a pouco se propagou por todos os 3 exércitos e os 3 reis. E qual era a propagação? Não tem água. Não tem água. Não tem água. Espera aí, gente. Por que isso é um problema? E eu fiz questão de dizer que o verso 9 é um problema. Porque eles já caminharam 7 dias. Eles estão no meio do deserto de Edom. E o que isso quer dizer, pregador? Se eles voltarem, morrem. Se eles forem para o inimigo, morrem. Se eles permanecerem, morrem. Em outras palavras, eles estão em um beco sem saída. O que vai acontecer? Jorão vai ser o primeiro a abrir a boca para murmurar, dizendo: Deus nos trouxe aqui para nos entregar na mão do inimigo. Por que Jorão está murmurando, gente? Porque Jorão, ele tem trono, tem coroa, tem cetro, mas não tem presença. E como ele não tem presença, ele murmura. Só que eu gosto desse texto. E por quê? Porque quando Jorão começa a murmurar, eu acredito, aí é eu que estou dizendo, que a murmuração vai tomando conta de todo mundo. Só que quando todo mundo pensa que está tudo perdido, Josafá está com a mão levantada dizendo: deixa eu falar. Está todo mundo murmurando. Deus nos trouxe aqui para nos entregar na mão dos inimigos. Mas Josafá está com a mão para cima dizendo: deixa eu falar. Quando alguém olha para ele e fala: fala, Josafá, o que tu pode falar para nos ajudar nesse momento difícil? Josafá abre o porcão e grita:
Será que não tem aqui algum profeta para a gente consultar? Eu gosto disso aqui, gente. Por quê? Porque Josafá está no meio do problema, mas Josafá é crente, e crente de verdade. E quando é um crente de verdade no meio do problema, ele não deixa se desesperar, porque se tem crente de verdade, Deus ainda desce. Glória, aleluia. Obrigado, Senhor. Olhe para cá. Alguém vai dizer assim: Eliseu. Me dá o nome dele aí, vocês. Eliseu. Vamos lá, gente, com força. Qual é o nome dele? Eliseu. Isso. Eliseu, o que deitava água nos pés de Deus, mora aqui. Eu fui buscar isso aqui, Bruno. Eliseu não residia de fato aqui. Aqui era um lugar que ele usava para ficar longe da sociedade, como se fosse para nós hoje um monte para se reservar. Jorão, o rei de Edom e Josafá vão até a porta de Eliseu e fazem isso. Só que quem está na frente, gente, é Jorão. A Bíblia vai dizer que de dentro da casa, Eliseu vai dizer assim: vá aos profetas do teu pai, vá aos profetas da tua mãe, e tem mais, eu só vou abrir a porta da minha casa para você, porque Josafá está do teu lado. Por que o profeta estava sendo duro com Jorão? Porque Jorão, gente, é o tipo de gente que só procura Deus quando as coisas apertam. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas tem gente que só lembra de Deus quando as coisas apertam. Tem gente que só lembra de vir para o culto quando a porta está fechada. Tem gente que só gosta de jejuar quando as coisas estão piorando. Só que Eliseu está querendo ensinar para Jorão que quem tem presença de verdade serve com a porta aberta e serve com a porta fechada. Glória a Deus. Só que Jorão não tem isso, porque Jorão tem trono, mas Jorão está vazio. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Eliseu vai dizer: qual é o problema? Eliseu vai perguntar: qual é o problema de vocês? Josafá vai dizer: junto com todos os outros, se a gente voltar para casa, a gente morre de sede. Se a gente ficar, também morre de sede. É um deserto. E se a gente for contra o inimigo, morre de sede. Aí Eliseu fala assim: entendi. Então o problema é a água. Diga água. Água. Diga água. Água. Eliseu fala assim: esse é o problema? Eliseu, faz o seguinte: arrumem para mim e pegasse na mão na espada. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. O que Deus vai fazer na tua vida não vai precisar pegar a espada. Isso é profecia, irmão. Eu vim pregar para quem acredita nela. Não vai precisar pegar na espada. Não vai precisar bater boca com ninguém. Não vai precisar ir para a rede social jogar indireta. Não vai precisar fazer nada. Deus vai entregar na mão. Aleluia. Quem acredita nisso aqui? Só que para isso tudo acontecer, tem que cavar.
Eu vim te dizer nessa noite que só tem água para quem tem disposição de cavar. Você acredita? Amém. Então dê uma linda salva de palmas para Jesus. E eu quero agradecer a minha oportunidade.